Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, aqui na Estação do Saber, a Estação do Saber da TV Conexões. Aquele momento em que nós fazemos aquela pausa para poder tomar aquele cafezinho, para poder molhar a garganta, né? Aliviar, hidratar e botar o papo em dia, né? Porque todo dia nós temos um papo diferente, todo dia nós temos uma ideia diferente, todo dia nós temos uma inspiração diferente. Para você, professor, para você, professora, que já nos acompanha há muito tempo aqui na Conexões na Ponta do Giz, já percebeu que a nossa ideia é trazer para você inspirações que possa estimular você aí, de onde você estiver nos vendo, possibilidades de ressignificar a sua aprendizagem. E hoje não é diferente, nós vamos trazer um conteúdo muito atual, com um bate-papo aqui com uma professora super gente boa, né? Ela é mineira, mineira já acolhe, né? Quando a gente fala de mineiro, mineiro já acolhe, e mineiro com baiano dá uma simbiose muito boa, né? Você mistura o acarajé com doce de leite, parece que vai ser uma coisa ruim, mas dá uma coisa boa para dedéu, né? Então, conosco hoje aqui, professora Karina. Muito obrigado, professora, por atender os nossos pedidos de estar aqui hoje com a gente. Quero agradecer muito, e principalmente a FACED da UFBA, de ter permitido você vir aqui até hoje para poder bater esse bate-papo aqui hoje com a gente. Sim. E, professora, aqui no nosso programa, a gente já tem uma praxe. Convidado é que se apresenta, viu? Então, para quem ainda não lhe conhece, fique à vontade, ó, olhe para aquela câmera e se apresente. De onde você veio, qual é o seu lugar, quem é você, quem é Karina, quem é a professora Karina? Nossa, então vamos lá. Inicialmente, olhando para você, eu agradeço muito por essa oportunidade, por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra para a gente que está trabalhando na produção de conhecimento, na pesquisa, poder compartilhar isso com outras pessoas. Então, esse convite me vem com muita alegria. Então, é claro que eu diria sim. E aí, dito isso, parabenizo também, obviamente, o nosso Estado por essa ação e que ela continue e permaneça. Parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. Agora, então, falando de mim, sou mineira, nascida em Belo Horizonte, mas eu também já me sinto muito baiana. Eu estou aqui na Bahia há 17 anos, eu tenho um filho nascido aqui, então, e a minha vida profissional, ela está muito fincada em aprendizagens que eu tive em território baiano. E isso, para mim, então, faz toda a diferença. Então, eu me sinto mesmo uma mineira baiana, vamos dizer assim. Eu sou formada em pedagogia, eu sou apaixonada por tecnologias e eu sou professora da Faculdade de Educação. Na minha prática, eu tenho trabalhado com estágios no curso de pedagogia, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, passando por várias áreas de conhecimento. E, atualmente, a minha área de pesquisa tem sido a pedagogia hacker. E é sobre isso que eu quero contar um pouco para vocês. Então, por favor, não fiquem assustados e assustadas, porque, inicialmente, eu quero mostrar para vocês que hacker não é criminoso do mundo digital. Porque é isso que impregnaram na nossa mente, né? É verdade. Então, quando a gente fala a palavra hacker, eu vou para eventos, é muito interessante. Quando eu falo, eu estudo pedagogia hacker, eu conheço hackers. As pessoas já olham para mim assim, ó, meio escondendo o celular. E aí eu tenho que explicar. Eu falo, não, gente, não é esse tipo de hacker. A palavra hacker, ela vem para poder... Ela surge para falar de um grupo de pessoas que usa o seu conhecimento de uma forma criativa, de uma forma artística, até artística, vamos dizer assim. Nasce de um clube de ferromodelismo, imagina. O pessoal fazia trenzinhos. E aí, desculpa.
Vai na edição. Fique tranquilo. E aí a palavra hacker, ela vem do verbo to hack. E uma das traduções dele é entalhar. Então essas pessoas faziam entalhes de trens. Então quem fazia um bom entalhe era um hacker. A partir do desenvolvimento tecnológico, esse mesmo clube, então, tinham pessoas que começaram a trabalhar na parte eletrônica dos trens, elétrica, para poder fazer os trens funcionarem nos trilhos. E para isso, então, eles pegavam fiações de telefones quebrados, PABX. Isso tudo aconteceu no MIT, nos Estados Unidos. Então, eles pegavam os fios telefônicos, desmontavam aqueles telefones quebrados, tiravam os fios para poder fazer a fiação elétrica dos trens. Então, olha só, quando você pega um material que é destinado a um fim e usa para outro, isso é um hacking, isso é uma espécie de subversão. Aqui no nosso país, a gente chamaria de quê? Gambiarra. Então, tem por trás da gambiarra toda uma ciência. Qual que é a diferença entre a gambiarra, como a gente conhece, e o hacking? É a beleza do movimento. Não é só a criatividade, mas é a beleza daquilo que se faz. É o cuidado. Não é feito de qualquer jeito. Então, isso faz toda a diferença. E é dessa cultura de subverter o uso de materiais tecnológicos, de fazer as coisas bem feitas, de achar soluções para problemas reais e depois compartilhar essas soluções. É daí que vem a cultura hacker. Originariamente é uma cultura de colaboração, de compartilhamento. E aí por que então que começou a ser criminalizado? Porque com o passar do tempo e com o desenvolvimento tecnológico, essas pessoas que tinham mais tempo, vamos dizer assim, para conhecer as tecnologias, para investigar tecnologias, de modo geral, eram jovens. E jovem, quando não tem ali muita orientação, vai fazer o quê? Vai testar os limites daquilo que tem em mãos. Então, várias situações em que jovens invadiram sistemas, derrubaram sites. E, claro, também existem pessoas que têm más intenções. E aí, por conta, então, desse medo, dessas ações, sejam elas por mera curiosidade, ou sejam elas realmente por más intenções, as coisas acabaram se misturando. Então, aquilo que era desconhecido se tornou medo. E por se tornar, então, medo, foi trabalhado pela grande imprensa como algo extremamente negativo, como se todo hacker fosse criminoso, o que não é verdade. E por que eu falo isso para vocês? Porque a gente precisa ter consciência hoje de que nós não podemos ter medo de formar pessoas que entendam a tecnologia por dentro. Nós temos cada vez mais que formar hackers. Já pararam para pensar? Vamos parar para pensar aqui. A gente está cada vez mais dependente de tecnologia. E eu não estou falando de celular, não. A gente está dependente de celular, não está? A gente mal hoje em dia sabe um telefone de cor. Tem gente que não sabe o próprio telefone de cor. Então, estamos dependentes de tecnologia? Estamos. Só que não só do celular. Hoje em dia, marca-passos de ação programados por Bluetooth. Imagine. Isso é depender de tecnologia. Então, parem para pensar comigo. Como é que a gente pode ser uma nação que, como todas as outras nações, cada vez mais depende de tecnologias digitais conectadas e nós não temos pessoas que entendem tecnologias por dentro? Quem entende tecnologia por dentro? Hacker. Quem é capaz de questionar a tecnologia, a forma como ela funciona? Hackers. Porque hackers têm esse princípio de compreender como funciona, de tentar modificar e de divulgar a forma de funcionamento para as pessoas. Hackers, de origem, defendem o conhecimento livre, o conhecimento para todos. É por isso que eu sou apaixonada por essa área. E é interessante assim que ao longo da história, né, quando a gente vai pensando na história, muitas palavras que a princípio elas tinham uma conotação, né, com o passar do tempo elas passam a assumir novos significados, né?
novos direcionamentos, né? Então a gente percebe que há um movimento nesse sentido também, né? De você tirar o hacker desse campo de um estereótipo negativo e trazê-lo para um campo na realidade de que ele é uma possibilidade de ser utilizado como captação e desenvolvimento de novas ideias que podem ser aplicados, no nosso caso hoje dessa nossa conversa, em metodologias ativas, ressignificadas, né, dessa pedagogia, que ressignifica também os espaços de saberes. Porque a educação agora ela não está fechada somente numa sala de aula, né? Com a inteligência artificial e uma série de outros novos modelos que surgem hoje com a tecnologia, o aprender, né? O aprender a aprender, ele acaba encontrando em diversos espaços essa possibilidade, né? Então, mas vem essa questão, a tecnologia sozinha, ela consegue realmente nos auxiliar nessa aprendizagem? Ou seria necessário também a gente ter aquele momento em que a gente precisa ter o contato com o analógico para poder fazer essa reflexão e compreender que ambos, analógico e tecnológico, têm a sua parcela de contribuição para que a aprendizagem realmente aconteça? Nossa, Voca, eu adoro quando surge esse tipo de pergunta que se preocupa realmente com o papel da tecnologia em determinados momentos. Então, quando você pergunta assim, a tecnologia sozinha dá conta? Uhum. E por que eu gosto disso? Porque eu tenho a oportunidade de ir um pouco anterior a isso. Porque a tecnologia, ela nunca está sozinha. Esse notebook aqui, eu posso deixar ele ali, rodando uma IA, funcionando como servidor, mas ele foi pensado por pessoas. A forma como ele funciona, o software que eu utilizo foi pensado por um conjunto de pessoas. O nosso celular foi pensado por um conjunto de pessoas. E tudo que tem dentro, que são softwares, aplicativos, também foi pensado por um conjunto de pessoas. Então, considerando tudo que veio antes dessas tecnologias que utilizamos, é por isso que eu te digo que elas não estão sozinhas. As tecnologias, elas carregam intenções. Não delas, mas de quem as fez. Olha isso. O que significa isso? Principalmente hoje em dia, com o que a gente chama de algoritmos. Os algoritmos são, então, as receitas de funcionamento de todas as tecnologias digitais que nós temos, cada uma delas. Assim como das inteligências artificiais, também funcionam por algoritmos. O algoritmo, ele é feito a partir de intenções. E quem é que faz tecnologia no mundo hoje? Os países, quer dizer, quem é que faz tecnologias que são acessíveis a nós brasileiros? Majoritariamente os Estados Unidos, majoritariamente as empresas do Vale do Silício, nas quais nós temos muitos servidores, muitos empregados, funcionários, eu não gosto de chamar de colaboradores, né? São realmente funcionários, empregados, têm uma relação contratual clara, são submetidos a condições de trabalho, e essas pessoas geralmente são indianos, são coreanos. Só que quem enriquece com esse dinheiro, quem define os rumos da tecnologia, usualmente são homens brancos. Então, são essas intenções dessas pessoas que vão definindo as tecnologias que nós usamos. Então, é por isso que a tecnologia, por si só, ela não resolve. Pelo contrário, ela pode até criar problemas. E então é onde vem o papel, nosso papel, enquanto educadores, formadores e professores. A gente tem que entender de onde a tecnologia vem, para que ela serve, por quem que ela foi pensada e o que ela realmente faz. E aí a gente faz as escolhas.
Então, não dá para simplesmente deixar um computador aí. Use, faça. Nós precisamos trabalhar com nossos alunos o princípio ético de uso das tecnologias, sim, mas também de criação dessas tecnologias. Então, quando eu falo de hackerismo, eu não vejo realmente o hackerismo nem como uma tendência. É realmente uma necessidade. A gente precisa desconstruir o imaginário de que apenas alguns são capazes de produzir tecnologia e a gente precisa fortalecer o conhecimento tecnológico, o trabalho com tecnologias dentro das nossas escolas a partir de princípios éticos fortalecidos e sem medo, para que a gente consiga realmente uma nação, um país que seja soberano tecnologicamente. E aí vem o campo das metodologias. Por que é tão interessante estar no computador? Por que quando se chega com uma aula no laboratório, né, as crianças, os jovens ficam muito interessados, a grande maioria deles. Porque ali é o mão na massa. E isso faz toda a diferença, porque quando você tem acesso a um computador, quando você tem acesso a uma tecnologia digital, não dá para usar ela como se ela fosse a própria sala de aula, em que o professor fala, o estudante aprende. Quando você está lidando com tecnologias digitais que estão conectadas em rede, é importante que o professor e a professora consiga auxiliar o estudante a definir caminhos para que ele seja capaz de fazer boas escolhas no seu processo de aprendizado, no seu processo de autoaprendizado, ou como você disse, no aprender a aprender. E não dá, gente, insisto, não dá para simplesmente fazer um plano de aula, definir um roteiro e passar para os estudantes sem antes discutir a origem daquela tecnologia que está sendo utilizada. Não dá. Isso é primordial. Eu fazia isso, para você ter uma ideia, com crianças pequenas, só mostrando para elas, né, a partir de massinha com LED, montagem de pipa, carrinho de controle remoto, anteriormente a isso ainda, carrinhos movidos a balão, programação com Scratch, que olha, vocês crianças são capazes de fazer tecnologias. Então, não pensem que isso aqui que está pronto foi feito por mágica. A gente precisa muito desse pensamento crítico. Agora, a gente realmente precisa que esse pensamento crítico seja construído na prática. Não a prática pela prática, mas a prática contextualizada com a realidade, com a necessidade de mudança, com o desejo de mudança. Eu gosto demais dessa área. E você falando aí, Karina, eu fico aqui pensando assim, sabe, que a gente fala, é tecnologia, né? Mas quando a gente fala no campo da educação, né, o nosso programa mesmo se chama Na Ponta do Giz. O giz é uma tecnologia que foi utilizada durante muito tempo no quadro verde, no quadro negro, não importa, mas ele foi um instrumento que contribuiu no desenvolvimento e nas reflexões de muitas aprendizagens, né? Tirando essa interface, esse arcabouço que foi o giz, e depois outros instrumentos que veio, o apagador, o marcador de texto, o projetor, né, o livro, o rádio, a televisão, né, tantos outros instrumentos. E todos eles hoje nós continuamos a utilizar, né? Nós continuamos ainda a ter uma certa nostalgia, né? O próprio mimeógrafo com aquele cheiro de álcool, né? Para quem não viveu nessa época, está nos enxergando agora, mimeógrafo parece coisa de museu, né? Mas o mimeógrafo, antes de existirem as impressoras, é a hora onde a gente reproduzia a prova, né? E ela vinha, né, com aquele cheiro de álcool, né? Já era o nosso primeiro entorpecente ali, né? Para poder já se sentir inspirado ali pela prova, né?
Então, fazer essa reflexão agora, né, de que assim, a tecnologia está aí, a gente não tem como abandoná-la. Né? A gente precisa aprender a conviver com ela. Mas aprender ela e entender que ela não é somente um instrumento para você repercutir uma dancinha, né? Ou repercutir uma fofoca, repercutir algo degenerativo. Por que não utilizar esses ecossistemas como uma forma verdadeira de aprendizagem? E é isso que nós, pensadores, acadêmicos, professores, temos esse papel em espaços como esse de trazer essa reflexão de que esses instrumentos podem e devem ser utilizados na aprendizagem. Mas se nós não demonstrarmos isso, não dermos o direcionamento, vai ficar o dito pelo não dito. Eu acho que isso que essa sua pesquisa, ela tem esse grande diferencial, porque você tem a coragem de trazer a reconstrução de um termo que é visto de uma forma, né, negativa, né, de uma forma especulativa, né, de uma forma, inclusive, que a gente poderia dizer assim, de desvio, né, que as pessoas utilizam para poder fazer desvios ou ter acesso a informações de uma forma especulativa, ilegal, mas que você está demonstrando que não, que pelo contrário, desde a sua origem ela tem a possibilidade da gente fazer uso como uma forma de você captar algo e ressignificar isso como uma forma de uma aprendizagem, mas de uma aprendizagem que ela realmente contribua nessa trajetória desse estudante. Então, acho que isso é perfeito, essa sua pesquisa, e espero que quem esteja nos assistindo agora consiga compreender a profundidade disso, tá? Mas antes da gente continuar aqui a nossa conversa aqui com a professora Karina, você está gostando do nosso programa, tá? Está gostando da professora Karina? Quer que a professora Karina volte para cá, bata mais papo com a gente, esteja presente em outros programas? Comente aí, deixe o seu recado, mande o seu recadinho para nós aqui, para a TV Conexões, a Estação do Saber. Ainda não segue a TV Conexões, gente? Vamos lá, bora começar a seguir a TV Conexões. Nós já estamos batendo aí 10K, tá na hora, viu? Clica aí no sininho, repercuta, manda para sua escola, mande para o seu coordenador, comece a aplicar nosso conteúdo aí na sua escola. É inspiração, é inovação. Você não conhece o nosso conteúdo, a nossa plataforma de conteúdo pedagógicos? Vai aparecer o QR Code aí para você. Acesse, conheça nossos cadernos, nossas cartilhas e nossa grande novidade, quadrinhos pedagógicos. E onde é que você vai ter esses quadrinhos pedagógicos? No Descomplique a Sua Redação, com nossa querida Vina Queiroz. Gente, a TV Conexões é isso, a maior rede de educomunicação que você vai encontrar na rede mundial de computadores. Pode ter certeza que não tem outra igual. Essa você só encontra aqui. Professora, nós estamos chegando nos nossos instantes final, como eu disse, a nossa conversa aqui é tão emocionante que quando pensa que não, o tempo já está chegando no final. Tá acabando. Ali, né? Já tá ficando bom, o negócio começa a ficar assim, já desesperador, né? E daqui a pouco o povo da técnica já começa a bater ali no vidro, o tempo tá acabando, viu? Mas antes disso, eu quero abrir agora para você as considerações finais. Fique à vontade para fazer seus comentários, falar alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar, algo que você considere importante a ser colocado aí dentro desse seu comentário e deixar aí a sua mensagem para quem está nos assistindo aí, que quem queira conhecer mais o seu trabalho, quiser seguir seu Instagram, fique à vontade, o momento é seu. Muito obrigada. Eu vou pedir para o pessoal da técnica, nesse momento, aqui está 2 minutos, eu vou pedir 3 minutinhos a mais, pode ser? Obrigada, prometo não passar disso. Obrigada, Vocar, pela oportunidade de estar aqui. Quando a gente vem para um momento como esse, ainda mais que
estou professora universitária, só que eu também já tive vivência na escola básica e eu continuo acompanhando a escola básica por conta dos estágios na pedagogia, como eu falei, por conta dos projetos. Então, muitas vezes, o professor que está lá do outro lado, a professora que está lá do outro lado, que está realmente no chão da sala de aula, olha para a gente aqui e fala assim, mas é fácil falar. E tem uma coisa que eu aprendi com o hacking, é que o hacker ele é reconhecido pela sua ação. Então, não adianta eu vir aqui falar, e eu não dar nenhuma dica, ou simplesmente contar um pouco de como é que essas coisas podem ser feitas. E é isso que eu queria compartilhar um pouco. Quando eu estudei os hacker clubes, o que é o hacker club? Ou hacker space? É um ou espaço hacker. Um espaço hacker é um laboratório autogestionário. Ou seja, é um laboratório gerido pelas próprias pessoas que voluntariamente se encontram porque elas querem aprender juntas. Querem aprender algo relacionado a tecnologias. Que algo é esse? Aquelas pessoas que se encontraram é que decidem. Então, por exemplo, eu acredito que tecnologia é para todas as pessoas. Só que eu sou pedagoga, eu não domino tecnologias a fundo. Quando eu começo a divulgar, gente, eu gostaria de aprender mais sobre programação, gostaria de aprender um pouco mais sobre Python, sobre R, sobre moeda digital. Quando nos meus parceiros de trabalho eu começo então a me aproximar de pessoas e contar que eu tenho esse interesse dentro das minhas rodas de confiança, isso é importante. Começa então a aparecer outras pessoas. E aí a gente então forma isso que a gente chama de hacker club. Pessoas que têm interesses e aprendizados comuns com tecnologia de forma compartilhada. Isso muda tudo. E o que eu aprendi, então, estudando esses grupos? Aqui no Brasil, na época que eu comecei a pesquisa, tinham 40 grupos. Eu consegui conversar com 20 deles. Eu aprendi que o interesse técnico leva as pessoas a se juntarem, que é aprender realmente uma coisa tecnicamente. Mas o interesse afetivo também faz as pessoas se juntarem em torno de um aprendizado. O interesse pelo mão na massa também faz as pessoas se juntarem em torno do aprendizado. E a vontade de manter aquele grupo funcionando também faz as pessoas se conectarem pelo bem do grupo. E aí que surge a pirâmide da pedagogia hacker, mostrando formas de engajar pessoas voluntariamente, olha isso, para o aprendizado e para a manutenção de um espaço. E aí, quando eu penso isso no contexto da escola, eu fico pensando, gente, o desafio da escola é realmente conseguir trazer uma motivação maior, não só para os estudantes, mas também para os professores e para as professoras e para os servidores da merenda, da cantina, da gestão. A gente sabe que não está fácil. Então, aprendi muito sobre isso com os hacker clubs. Lembrando que lá se faz voluntariamente. Imagine, e mesmo assim funciona. E uma outra coisa que eu aprendi muito estudando a pedagogia hacker nesses espaços é como é que a gente consegue ensinar tecnicamente aprendizados de tecnologia digital profunda. Não estou falando de tecnologia analógica nesse caso, né? Pensando a tecnologia de forma mais ampliada, mas agora focando em tecnologia digital. Como é que a gente consegue, com poucos recursos, trabalhar com conhecimentos tecnológicos mais profundos? E aí tem várias metodologias possíveis de compartilhamento tecnológico, né? E que esses espaços mostram para a gente. Então, eu espero que a gente possa, num outro momento, ter uma discussão sobre essas metodologias, uma apresentação, uma troca de conhecimento sobre essas metodologias. Porque, mesmo em contextos com baixa presença de tecnologias digitais, os hacker clubs mostram como é possível a gente começar a galgar esses passos. E, por último, e não menos importante, tem uma coisa que a gente aprende também com o Hacker Club, com o Hacker Space, com esses espaços hackers. Tem uma coisa que a gente aprende com esses espaços hackers. É que o conhecimento,
ele pode sim ser compartilhado de acordo com aquilo que cada pessoa tem a oferecer. E isso muda a concepção de sala de aula. Porque o professor e a professora, quando assume, e não tem vergonha de assumir que não sabe tudo, principalmente no campo da tecnologia, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, porque a tecnologia vai mudando, mudando, mudando. Quando a gente consegue perder o medo de reconhecer isso, que a gente não sabe tudo, a gente olha para os nossos estudantes com outro olhar em relação à tecnologia, porque muitos deles estão sabendo muito mais do que a gente, no que diz respeito ao uso. O que significa? A gente começa a reconhecer os saberes dos nossos estudantes e trazê-los com um pouco mais de confiança para as nossas práticas com tecnologias, de forma que a gente possa aprender com eles. Alguns chamam isso de sala de aula invertida, alguns chamam de hackathon, outros chamam de coding dojo, e são metodologias que são possíveis de a gente utilizar na escola. A diferença é qual é a perspectiva, qual é a filosofia que está por trás da metodologia que você usa. Porque isso vai mudar a forma de você enxergar os seus aprendizes e de você se enxergar. E isso muda tudo na sala de aula. E muito obrigada pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Bocar. E já está feito o convite da gente vir aqui bater esse papo sobre essas metodologias. Veja como é que está a sua agenda, tá? Que agosto nós vamos estar em viagens aí com várias atividades pelo interior, mas setembro já vamos ver uma agenda aí para poder falar sobre essas metodologias, hein? Conta comigo. Já está convidada. Conta comigo mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, viu? Que tenha sido uma grande inspiração aí para vocês. Vocês percebem que a educação ela está passando por uma grande ressignificação e nós não podemos perder essa oportunidade de nos atualizarmos e nos juntarmos a essas pessoas que estão fazendo essa pesquisa. Então, a professora Karina veio aqui hoje, trouxe essas contribuições, poderá estar aqui conosco em outros momentos. Se você tiver dúvida, mande mensagem que nós encaminhamos para ela. E é isso. O Conexões na Ponta do Giz está aqui para fazer você, professor, você, professora, se inspirar e fazer da educação da Bahia uma educação cada vez melhor, viu? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.